Vamos então conversar com a Larissa Arantes, que está falando conosco direto de Brasília. Afinal de contas, a Polícia Federal indicia Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, Valdemar Costa Neto, Alexandre Ramagem, Mauro Cid, Torres e mais 30 por tentativa de golpe. E essa informação lá em Brasília hoje movimentou o noticiário. A Larissa está desde cedo agarrada nessa informação, né, Larissa? E são muitos desdobramentos. Acho que a gente pode começar trazendo mais detalhes, né, do que se sabe até agora da Polícia Federal, o que está apontando esse inquérito, para depois a gente falar um pouco mais desses personagens. Larissa, boa noite, seja bem-vinda. Ei, Flávio, muito boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, Flávio, era aguardada essa finalização, né, do inquérito por parte da Polícia Federal nessa semana. O que a gente não tinha era a certeza de que o conteúdo, ou parte do conteúdo, seria divulgado hoje mesmo, né? Bom, e aí o que a gente viu? Você pediu para a gente falar um pouquinho a respeito dos indícios que foram detectados ali pela Polícia Federal. Bom, a gente ainda, como eu te disse, a gente ainda não teve acesso ao inquérito completo. São mais de 800 páginas e, ao que tudo indica, esse sigilo pode cair em algum momento, ou seja, esse documento gigantesco pode vir à tona a qualquer momento, mas o que a gente percebeu é o que dá para afirmar, né? Quando a Polícia Federal divulga aí os 37 nomes dos indiciados, portanto, nesse plano de tentativa de golpe de Estado, ou seja, para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro do poder e impedir a posse do presidente Lula, a PF está dizendo, portanto, que atesta ali o envolvimento dessas 37 pessoas, não só nesse plano de golpe de Estado, mas também no plano para matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, quando a gente pega esse indiciamento, pega essa conclusão final, porque foi a parte, inclusive, que a Polícia Federal divulgou, né, a lista completa ali de todos os nomes, o que a gente percebe é a Polícia Federal está dizendo, olha, sim, encontramos as ligações, as conexões, e agora o próximo passo, né, Flávio? É sempre importante a gente explicar o que vem em seguida, o que está previsto. Bom, agora, esse documento, cópias desse documento foram entregues, claro, tanto ao STF quanto à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República vai analisar o conteúdo desse documento, pode pedir novas diligências, né? Ou seja, novas ações ali em termos de investigação, aprofundar de repente mais um ponto, pedir mais um depoimento, mais alguma audiência, e aí vai decidir se de fato, né, vai decidir pelo prosseguimento desse indiciamento ou se vai pedir o arquivamento. Se manifestando favorável, portanto, ao indiciamento, isso segue lá para o Supremo Tribunal Federal, e aí é o Supremo que vai decidir se são culpados de fato ou não. Claro, a gente só pode falar que são culpados se assim o Supremo decidir, quando não houver mais recurso. Mas é esse que vai ser o trâmite, digamos assim, de toda dessa notícia que veio à tona hoje. Flávio, um pequeno resumo, né, do que saiu hoje, do que está previsto, mas, como você disse, são vários desdobramentos. São vários desdobramentos, Larissa, e a gente tem também as repercussões, né, muitas repercussões aí em Brasília, a gente nem consegue acompanhar tudo, né, mas algumas pessoas se manifestando, a gente teve até o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro já se manifestando também. Convida a nossa audiência a ler a reportagem que está no nosso portal a respeito dessas declarações, ou seja, deu uma chacoalhada boa, né, no ambiente político de Brasília, e aí os ânimos e as tensões mais uma vez lá em cima, né? Exatamente, Flávio, e ainda mais o que a gente esperava para esse dia de hoje, né? A gente esperava ali o depoimento do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o ministro Alexandre de Moraes do STF pediu para que ele fosse ouvido novamente depois que a Polícia Federal, na terça-feira, apontou
omissões em relação ao que foi dito por Mauro Cid em seu acordo de delação premiada. E aí, então, Moraes chama novamente Mauro Cid para decidir se ia manter os benefícios previstos ali no acordo de delação premiada ou se iria cancelar o acordo, tendo em vista que Mauro Cid havia omitido e apagado informações essenciais ali dos seus aparelhos eletrônicos para as investigações. Então, o que a gente esperava desse dia era isso, né? Então, assim, Brasília já estava naquele estado de mais tensão, aliados e também integrantes ali ligados ao governo, ou seja, aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes governistas estavam de olho nas movimentações em relação a Mauro Cid. A gente mesmo, nosso repórter, o Ed Júnior, ficou o dia todo lá no STF, acompanhou a chegada de Mauro Cid, acompanhou a saída de Mauro Cid e a gente achou que esse ia ser o grande fato do dia quando, de repente, vem a confirmação desse indiciamento por parte da Polícia Federal. E aí, as reações surgiram de forma muito rápida, Flávio. Acredito que por conta desse estado de maior tensão em que as autoridades já se encontravam. A gente viu, como você disse, o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestando, ele conversou com o portal Metrópolis e aí destacou ali nas redes sociais dele alguns trechos em sua defesa. Claro, atacou o ministro Alexandre de Moraes e ele cita que a batalha, e aí colocando agora entre aspas, né, a batalha ocorreria a partir de agora na Procuradoria-Geral da República, né? Ou seja, a partir desse movimento aí da PGR para decidir se arquiva ou não esse pedido de indiciamento. E aí a gente viu vários outros comentários, outras avaliações sobre a situação. O senador Rogério Marinho, por exemplo, que é líder do PL no Senado, ele chamou de narrativas, né? Ele disse que esse indiciamento, de certa forma, já era aguardado porque reforçava ali uma narrativa e que se tratava de perseguição política a Bolsonaro e seus aliados. Por parte do governo, a gente viu ministros do governo federal também se manifestando nas redes sociais. A gente viu, por exemplo, o advogado-geral da União elogiando ali o indiciamento. A gente viu Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, fazendo uma avaliação sobre a situação também, enfim. E parlamentares no Congresso ali fazendo também as suas defesas ou parabenizando, de certa forma, a Polícia Federal. E como eu sempre digo, né, Flávio, agora é acompanhar os desdobramentos e fico pensando na nossa vida de jornalista, porque se o sigilo cair, são mais de 800 páginas para a gente analisar, ou seja, trabalho para muita gente. A madrugada tá aí para isso. Tá aí para isso mesmo, mas eu fiquei acompanhando, né, a equipe de O Tempo toda envolvida, inclusive até destacar esse trabalho, né, e pessoalmente como colega parabenizar vocês aí de Brasília que fizeram um trabalho de excelência, deixando o nosso ouvinte, o nosso espectador, o nosso leitor muito bem informado. A gente não perdeu nenhum detalhe ao longo do dia e convidar todos que estão nos assistindo e nos acompanhando para acessar esse conteúdo que está disponível no portal, porque a Larissa, ela está aqui trazendo para a gente uma síntese, um resumo de tudo que foi o dia todo, muita gente falando, muita gente se manifestando, muitas investigações, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, então todo o conteúdo está lá e amanhã bem cedinho também tem mais análise, né, Larissa? Te agradeço desde já a participação, ótima noite para você, bom trabalho, espero que quando você for descansar, você descanse bem, volte aqui amanhã para a gente falar com certeza dos desdobramentos desse assunto, querido, uma ótima noite para você. Obrigada, Flávio, para você também, para todo mundo. Um abração.